Gerson, bom dia. O Joinville tem pela frente o Figueirense, né? Um clássico, um jogo decisivo, um jogo grande que engaja o torcedor e vem de uma derrota dolorida para o Nação fora de casa, né? Como é que foi esse curto período com os jogadores? Como é que foi a conversa para tentar recuperar a moral e vencer o Figueirense amanhã? Bom dia. Primeiro falando sobre o último resultado, realmente não foi o que a gente esperava, né? A gente trabalha sempre por vitórias. Era um jogo importante dentro da competição, que infelizmente a gente não conseguiu o êxito, né, que era a vitória. A gente primeiramente fez o processo de pós-jogo para avaliar o que a gente errou na partida, né, o que a gente também fez de positivo, porque se a gente observar o jogo novamente, como foi o meu caso, né, observei 3 vezes novamente o jogo. A gente fez os comportamentos que a gente vem trabalhando, né, principalmente de propor o jogo, de ter volume. A gente teve muito volume no jogo de sexta-feira. Infelizmente a gente pecou no último terço, que é uma coisa que realmente vem nos incomodando, né? Não é nesse jogo só, em algumas partidas já que vem acontecendo isso, pelo volume que a equipe consegue criar de oportunidades, né? Mas a gente passou para os atletas, a gente mostrou já o vídeo editado, né, e algumas situações para a gente fazer a correção. Claro que também houve a conversa da questão da cobrança pelo resultado. Aqui a gente tem um grupo que se cobra muito, né? Eu como treinador também eu sou o maior responsável primeiramente, então a primeira cobrança vem em cima de mim também, a minha autoavaliação. Eu não gostei do resultado, e acho que foi um resultado que não poderia ter acontecido realmente. Os atletas também veio da mesma direção. Porém, por outro lado, a gente também já tem que pensar no próximo jogo, como você falou, que é um jogo difícil. E pensando em competição em si, em tabela, em pontuação, eu acho que está dentro de uma normalidade. Se a gente chegasse hoje na penúltima rodada em segundo lugar no início, né, era uma coisa que seria importante. A gente está chegando na segunda colocação, com um jogo importante dentro de casa para decidir uma classificação. Como eu falei, claro que eu acredito que a gente poderia agora, já nesse momento, estar com uma classificação já definida, mas infelizmente isso não aconteceu. Agora é trabalhar para o jogo de quarta-feira, para buscar dentro da nossa casa. A gente espera o apoio do torcedor. Eu sei que o torcedor está chateado pelo último resultado, e com toda a razão e todo o direito, como a gente também está muito chateado. Mas a gente conta com o apoio deles na quarta-feira para a gente fazer um jogo muito competitivo. Eu tenho certeza absoluta que esse grupo vai dar resposta. E a gente vai fazer um jogo muito positivo e buscar essa classificação dentro da arena. Você tem 2 desfalques, né, para esse compromisso, o Genilson e o Nelsinho, suspensos pelo 3º cartão amarelo. Principalmente em relação ao substituto do Nelsinho, você pretende manter os 3 volantes ou, na teoria, um time com mais peças ofensivas, Gerson? A gente vai avaliar ainda, né? Temos mais uma sessão de treinamento hoje. A gente trabalhou ontem também, porque nesse período não teve muito tempo para trabalhar, é mais recuperação mesmo. Mas mesmo assim a gente já fez a parte tática, né, ontem, hoje mais um pouquinho, hoje tem a bola parada também. A gente vai primeiramente ver o que o adversário vem fazendo também, eu acho que é muito importante. A gente vem acompanhando todos os jogos do Figueirense, que é uma equipe muito qualificada, uma equipe rápida, que também perdeu, na minha visão, 2 atletas importantes, que foi o André e o propriamente o Luiz Fernando, que é o Nandinho, né? São 2 atletas de velocidade, então ele tem esses 2 problemas também. Mas a gente vem preparando a equipe também pensando no Figueirense, principalmente sem a bola, né? E com a bola a gente vai procurar fazer o que a gente vem fazendo, a gente vai tentar propor, né? Ter volume, criar oportunidades para a gente fazer esse resultado positivo. Enquanto a substituição, cara, eu vou esperar aguardar primeiro, né? A gente perdeu o Nelson e o Genil, são 2 atletas importantes, mas nós temos o Leonard e o Lohan que vem trabalhando bem também. Na lateral a gente pode fazer algumas situações, mas primeiramente tem o Gustavo Henrique, né, que é o substituto. E a gente tem algumas voltas também, né? A gente tem Balotelli que está voltando, a gente tem o Iago que está voltando. O João, né, pegou já um ritmo nesse último jogo, já jogou um tempo, né? Agora fica à disposição com mais força. Então a gente vai ver o que a gente vai armar e preparar para esse jogo aí, para a gente fazer, como eu falei, um jogo bem competitivo e em busca muito forte dessa vitória. Te perguntar justamente sobre o Vinícius Balotelli, né? Um jogador que está há muito tempo fora, se recuperou aí de uma lesão na coxa, e no último domingo pude presenciar aquela atividade contra o Sub-20, e o Balotelli treinou numa intensidade realmente muito alta, né? É um jogador que permite novas variações ofensivas, assim, na tua equipe. É um atleta, o quanto ele é importante e o quanto ele pode ser importante daqui para frente nas rodadas que restam, Gerson. Ele fez um trabalho, foi o primeiro trabalho dele, na verdade, né? Ele trabalhou 20 minutos.
É um atleta que a gente trabalha com características, né? O Balotelli é uma característica que a gente não tem no grupo quase, né? É um atleta de força, de beirada. Algumas vezes já foi questionada a questão, né, de algum erro de passe, alguma situação, e eu sempre falei dessa situação. Então ele é um jogador importante. Ultimamente a gente estava trabalhando os últimos jogos com beiradas de flutuação, que são meias também, né? Mas dentro desse contexto a gente criou algumas variações para a gente tentar conseguir ser ofensivo, né? Que foi o caso do jogo do Renault, aqui o jogo do Hercílio lá, e eu acho que foi 2 partidas que a gente foi ofensivo, propriamente contra o Nação, né? Que infelizmente a gente criou várias oportunidades, não converteu em gol. E o Balotelli é uma opção diferente, é um jogador com mais força, que arrasta, né, de presença de área também, né, porque é um jogador forte fisicamente, que tem uma boa altura. Então é um jogador importante. Eu acho que quando a gente monta um grupo de atletas, a gente pensa nessas situações e características, né? E realmente o de força e velocidade, os 2 que nós tínhamos, a gente perdeu nos últimos jogos. O Robinho a gente perdeu, só jogou o primeiro jogo, que era outro jogador de velocidade e força, né? O Balotelli a gente perdeu no jogo contra o Renault lá. Então a gente realmente ficou numa situação bem complexa. Tanto que a gente utilizou nesses últimos jogos o Mirandinha, que é um menino da base de 18 anos, né? Que também tem essa característica de velocidade e força, mas aí a gente tentou solucionar dentro do grupo, dentro do clube, né? Dando oportunidade para esse menino que realmente vem entrando bem também, vem ganhando minutagem. Mas o Balotelli é um jogador importante, é um jogador muito agressivo, com a bola e sem. E eu tenho certeza absoluta que ele vai ser muito importante nessa fase final de competição. Você falou sobre o torcedor, né? Realmente o torcedor ficou muito chateado, ficou até meio pé da vida, né? Com o resultado lá em Ibirama, né? O que pedir para o torcedor para esse jogo de amanhã? É um jogo grande, é um clássico contra um adversário tradicional, que é o Figueirense. É pedir para ter um pouquinho de paciência, para apoiar o time até o final e evitar vaias, evitar xingamentos ali, Gerson? Primeiramente sobre a questão de estar chateado, tem todo o direito do torcedor, né? Porém também ele tem que entender que o cenário hoje em Joinville é um pouco diferente, né? Hoje, para tu ter noção, esse grupo aqui, cara, porque a gente sabe o grupo que tem na mão, e eu vou falar para você assim, ó, é um grupo muito bom de se trabalhar. Para tu ter noção assim, ó, esse grupo aqui, a maioria ele tinha auxílio moradia quando ele fez o contrato, e a maioria preferiu ficar no CT, né? Para focar, para concentrar. Porque a gente veio para uma Copa Santa Catarina e a gente sabe que o único objetivo de uma Copa Santa Catarina é a conquista. A semifinal, boa campanha não serve para nada na Copa Santa Catarina, né? Então isso é uma coisa que eu passo sempre para os nossos atletas. Eu como treinador também, eu me incluo junto com eles. Então a gente veio aqui, cara, para fazer história, para buscar espaço no mercado, tá? Então a gente também, como torcedor fica chateado, a gente também ficou chateado. As pessoas que estão dentro do processo, eles acompanharam como é que foi o nosso vestiário pós-jogo, né? A cobrança que foi, a atitude dos atletas, cabisbaixo com a derrota, porque eles também sentiram que durante a partida a gente poderia ter ganhado o jogo, né? Pelo volume, por tudo que a gente construiu. Agora o futebol, cara, ele é muito complexo, não é uma conta exata, né? Não é uma conta exata, então eu coloco também para eles, a gente não erra um gol porque quer, a gente não erra um passe porque quer, eu não erro uma substituição porque eu quero, porque a gente veio aqui também para defender a bandeira. Então, cara, se a gente fosse para ganhar dinheiro, para ficar em zona de conforto, a gente não estaria hoje no Joinville, né? Eu falo pelos atletas, falo por mim como treinador. Se eu quisesse zona de conforto hoje, eu não estaria no Joinville. Uma porque a gente, graças a Deus, a gente tem um mercado também. E quando eu aceitei esse desafio, eu saberia que ia ser difícil. E isso aqui que eu estou falando não é para tirar a culpa de nada. A gente sabe da responsabilidade e repito, a gente não poderia ter perdido o jogo. Não poderia, pela equipe que a gente tem, pela estrutura que está sendo nos passada. Não poderia, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Só que como eu falei, o futebol não é uma conta exata, cara. Então ninguém faz o porque quer. Erra gol, erra passe. Agora o que a gente precisa fazer, cara, é pensar no próximo já. E o torcedor, cara, ele tem que entender. Eu sei que é chato, né? Ele cobra, ele tá chateado como a gente tá. Mas ele tem que entender que ele é uma peça muito importante no jogo de amanhã. Se ele vir aqui na arena amanhã com 10 minutos começar a nos vaiar, ele vai nos atrapalhar. E aí vai ajudar o adversário em vez de ajudar o Joinville. E repito, a gente sabe do momento. O momento de Joinville hoje é difícil, é um momento de reconstrução, né? A gente também topou esse desafio, né? A gente também aceitou esse desafio, esse risco. Então o torcedor tem que entender isso aí, cara, e a gente precisa de todo mundo. É um momento difícil, é um momento de assim, ó, esse momento é de ver o verdadeiro torcedor, né? Esse torcedor que vem na arena nesses jogos assim, de chuva,
como ver as 4 mil pessoas na estreia. Esse é o verdadeiro torcedor do Joinville. Quando está na Série A, na Série B, que um dia o Joinville vai voltar, que eu tenho muita certeza disso, uma cidade que tem, a estrutura que tem, uma arena que tem, eu tenho certeza absoluta que o processo vai voltar o Joinville a ser grande. E aí, chegando lá, quando tiver Série A e Série B, aí é fácil. Agora eu quero ver esses momentos, e esses 4 mil que vieram na estreia, os que vierem amanhã, esses são os torcedores de verdade que a gente precisa. E eu peço assim, cara, que tenha um pouco de paciência, que no início consiga nos ajudar, mesmo com a chateação do último jogo, que também a gente está chateado, mas que ele consiga nos apoiar. E depois no final do jogo, cara, se acontecer alguma coisa, que eu tenho certeza que vai acontecer positivamente, aí é outra situação e a gente tem um entendimento também. Isso, pra gente fechar, a diretoria ontem anunciou 2 renovações, né? O Ronan e também o Nelsinho, já pensando no Campeonato Catarinense do ano que vem. O quanto é importante esse processo, né? Buscar a manutenção de atletas e já projetar a próxima competição, que é o estadual. Cara, eu acho que esse é o caminho do Joinville hoje, tá? Sou bem sincero, o primeiro objetivo que a gente tinha nessa competição era formar um grupo, uma base pro estadual. Claro que a gente não conseguiu fazer o contrato maior com esses atletas pela questão que tem a eleição. Então a gente ficou amarrado nesse processo, o presidente, né, o Thiago, a questão da diretoria, porque tem eleição, não tinha como fazer de forma diferente, né? Mas a nossa ideia principal era montar um grupo, uma base forte. E eu sou bem sincero, cara, o grupo que a gente tem é um grupo forte, sim. Tá? Eu sei que a gente deu uma tropeçada muito ruim no último jogo, mas a gente já fez jogos muito competitivos dentro da competição, né? Então a gente mostrou que a gente tem condições, tem jogadores de qualidade que possam ficar pro ano que vem, sim. E eu acho que é o mais importante. Duro é vocês começar do zero e sair no mercado para contratar todo mundo, cara. Aí vai ficar muito difícil. Primeiro porque o mercado está muito agitado. E o Joinville tem uma situação muito difícil para o próximo ano, que é o calendário ainda. Então, na hora que você vai dividir com um clube que tem um ano de contrato, vai ser muito difícil tu conseguir trazer o atleta, fazer essa divisão, né? Dividir com outras equipes. Mas a gente está tentando fazer esse grupo, formar esse grupo, passar confiança. Eu acho que a nossa equipe tem uma forma de jogar já muito limpa, muito enraizada, a nossa forma de jogar, o nosso modelo de jogo. Isso é importante com esses atletas, com o entendimento desses atletas. É claro que no final do ano nós vamos fazer mais renovações.